Olá amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais um Talk to Biz, a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. O meu nome é Bruno Garcia, eu sou professor e profissional nas áreas de marketing e business e aqui você já sabe, toda semana a gente traz um tema novo a respeito do mundo dos negócios, mas também nós fazemos comentários sobre notícias e acontecimentos que podem ter um impacto na sua empresa, no seu planejamento estratégico ou na sua carreira. Lembrando sempre que esse podcast está disponível nas principais plataformas da atualidade, estamos em todas elas, basta você buscar por Talk, o número 2 e Biz, que vai nos encontrar. E você pode conferir também o nosso canal no YouTube, o nosso conteúdo fica disponível tanto no formato em áudio, quanto no formato em vídeo pelo nosso canal no YouTube, basta você buscar por Talk to Biz dentro da plataforma de vídeos do Google, que vai certamente nos encontrar. E você pode ir ainda direto nos nossos endereços virtuais talktobiz.com ou talktobiz.com.br. Finalmente o site novo, reativamos o nosso blog, a nossa newsletter dentro do Substack. Tem lá o link também para vocês conferirem, então eu tenho publicado lá regularmente artigos, breves análises e conteúdo que tem sempre referência com o que a gente vem discutindo aqui no nosso canal. Eu convido vocês a conhecerem o nosso blog e assinarem a nossa newsletter para receber sempre as notificações de atualização de textos. Bom, e hoje nós damos continuidade à série sobre estratégia de marketing no digital. Nós falamos sobre fluxo num primeiro episódio e hoje eu quero bater um papo com vocês sobre alcance. A ideia de alcance também é um fator crucial no planejamento de um negócio e costuma ser o principal desafio que empresários, empreendedores, enfim, as empresas e marcas de maneira geral possuem quando um novo processo, quando um novo negócio, um novo modelo de negócio está sendo estruturado. E a gente passa sempre por essa questão do alcance. Alcance que, da mesma forma que o conceito de fluxo que eu falei no episódio passado, ele se aplica tanto na perspectiva tradicional quanto na perspectiva digital, mas ele acaba sendo bastante influenciado quando você vai tratar de negócios que dependem com mais ênfase do ecossistema digital. E a mesma coisa se dá aqui para a gente falar de alcance. Bom, vamos começando do começo. Todo negócio, todo projeto, ele tem um primeiro fator crucial ali no seu planejamento, que é determinante para o sucesso ou fracasso daquilo ali que a gente está desenvolvendo, seja uma nova empresa, ou seja qualquer tipo de atividade, qualquer tipo de ação que gera valor para alguém, que está ligado ao alcance. Alcance é o quê? É o quão longe você consegue ir para entregar aquilo que você está se propondo a entregar. Só para não dizer que a gente está falando única e exclusivamente de empresas, mas você pode estar falando, por exemplo, de uma ação social, pode estar falando de um projeto sem natureza lucrativa, mas ainda assim existe uma limitação de alcance. Então, se eu, por exemplo, enquanto professor, decidir por um projeto de aulas de natureza mais social, onde eu não vou cobrar de ninguém, uma das coisas que eu preciso pensar é em relação a esse alcance, o quão longe eu consigo chegar e para quantas pessoas eu consigo disponibilizar essa nova atividade que eu estou desenvolvendo, ou esse novo serviço que eu estou oferecendo. Num sentido tradicional, o alcance está sempre muito associado a uma questão geográfica. Não tem jeito, né? Você está falando de negócios pela perspectiva tradicional, negócios que, vamos dizer assim, da economia do mundo real, da economia do mundo físico. A questão do alcance está sempre ligada a uma perspectiva geográfica e também a uma perspectiva logística. Portanto, se eu abro uma loja de roupa, possivelmente meus primeiros clientes vão ser pessoas do público que está ali no meu entorno. A partir do momento que aquele negócio cresce, se ele prospera, se ele desenvolve, eu vou buscar uma ampliação desse alcance por meio das minhas estratégias de praça. Lembra lá do planejamento de marketing, os 4 P's: produto, preço, praça, promoção. O terceiro P ali, a estratégia de praça, tem a ver com disponibilidade e presença de produtos ou serviços dentro de um determinado contexto de mercado. Tem episódio antigo aqui do Talk to Biz que eu já falei sobre isso, mas a gente pode voltar nesse tema
Talvez até aqui nessa série. Vamos ver como é que a coisa vai andar. Mas fato é que esse negócio tradicional, vamos colocar assim, com muitas aspas, né? Porque eu não gosto nem dessa terminologia de tradicional e digital e por aí vai. Mas vamos colocar assim, que esse negócio, ele tem uma perspectiva de alcance que é limitada. Portanto, eu abri a loja agora. Eu comecei a trabalhar esse alcance da forma mais básica possível, buscando o público que está ali no meu entorno. Por isso é importante o fluxo. Quem não ouviu o último episódio, vale a pena voltar para entender um pouquinho mais desse conceito do fluxo, que é super simples, mas entender a aplicação disso dentro do planejamento estratégico. E daí eu começar a atender essas pessoas. A partir do momento que o negócio se desenvolve, numa perspectiva tradicional, eu preciso ampliar, minimamente que seja uma parte da minha infraestrutura, para que eu comece a ampliar esse alcance. Portanto, a minha loja, mas eu quero atingir agora público de um outro bairro. Então, possivelmente você vai ter que abrir uma nova unidade dessa loja em outro bairro. Ou você vai criar, de alguma forma, uma mecânica de atendimento à distância, seja televendas, seja por um atendimento virtual, numa loja virtual, ou numa loja pronta dentro do Instagram, e por aí vai. Né? Mas eu estou, de alguma forma, trabalhando a minha estrutura para que eu possa chegar a um novo público. Com isso, eu estou ampliando o meu alcance. Se eu pensar em todos os negócios, eles sempre têm uma dificuldade com alcance porque demanda investimento. Então, pressupõe-se que aquele negócio está crescendo. Se ele está crescendo, aí eu vou ter dinheiro sobrando para fazer esse investimento, ampliar a estrutura, mesmo que não seja a estrutura completa. Então, não necessariamente eu estou replicando tudo que eu tenho no negócio original, mas eu estou replicando algumas estruturas. Por exemplo, a estrutura de vendas, a estrutura de distribuição, talvez uma estrutura de atendimento. Com isso eu posso estar falando de novas lojas, novas unidades. Dependendo do porte do meu negócio, eu posso estar falando de uma nova unidade fabril. Então eu tenho uma fábrica que atende aqui a região sudeste, mas eu posso ter uma fábrica mais acima, lá no mapa brasileiro, para atender a região norte e nordeste, por exemplo. Mas sempre o quê? Alcance. Então eu estou fazendo maiores investimentos para ampliar o alcance e com isso eu potencializo esse negócio a chegar a um número cada vez maior de pessoas. Quando você pensa no digital, e sempre essa conexão que a gente faz, né, do que acontece num negócio tradicional e o que acontece quando você pensa esses conceitos no digital, que eles continuam sendo importantes, mas aí você tem uma dinâmica diferente. O digital, a princípio e em teoria, ele tende a oferecer um alcance muito maior. E de certa maneira esse alcance pode ser entendido como um alcance ilimitado, porque se eu abro uma loja física aqui no Rio de Janeiro, onde eu resido, certamente eu tenho um fator logístico, aí, um fator geográfico que é determinante para o público que eu vou conseguir atingir. Bruno, mas você pode atender alguém por telefone e mandar esse produto para mais longe? Sim, você pode. Mas isso vai ter um custo também, porque o escoamento dessa mercadoria ao longo de cadeias de valor ou ao longo de canais de distribuição, isso gera um custo, que é um custo pesado para a empresa. Inclusive falei sobre isso num episódio recente do Talk to Biz, onde eu falei dos negócios que valem mais de 1 trilhão e por que eles são prioritariamente negócios da economia digital, porque isso gera uma vantagem logística. Se eu não me engano, nesse episódio eu inclusive citei a Coca-Cola, que é uma empresa global também, mas ela não consegue manter uma única fábrica e escoar o refrigerante, ou as garrafas, latas, enfim, para o restante do mundo. Ela vai precisar replicar infraestrutura produtiva em outras regiões para facilitar e baratear esse escoamento. Do contrário, a coisa ficaria mais difícil, ficaria muito cara, inclusive. Mas quando você fala em negócios que estão majoritariamente na economia digital e que eles não têm tantas amarras dentro da economia física, isso começa a mudar de figura. Então, eu pensar numa loja que eu abri em determinado bairro aqui do Rio de Janeiro, eu tenho um fator determinante que é o alcance geográfico e a logística, para eu fazer com que esse produto chegue um pouquinho mais longe. Se eu quiser ampliar muito isso, eu começo a ter que fazer investimentos em infraestrutura.
Se eu abro a loja, pego uma lojinha dessas prontas aí, que custa uma merreca para você paga aquela mensalidade ali, e você tem uma estrutura já pronta para simplesmente subir, cadastrar seus produtos ali e começar a vender, em teoria, eu tenho esse alcance, entre aspas, ilimitado, ou esse alcance muito facilitado, porque eu já não estou mais preso às amarras geográficas e necessariamente às amarras logísticas. É claro, depende daquilo que você vende. Se você tem um e-commerce e está vendendo produtos físicos, você ainda vai ter a questão logística para equacionar. Agora, se você tem uma plataforma digital e vende produtos ou serviços que são de natureza também digital, aí isso é mais facilitado ainda, porque de fato você tem uma facilidade logística ali que outros bens e outros serviços não vão ter, que eles vão estar obrigatoriamente amarrados a essa questão de infraestrutura de prestação de serviço ou de infraestrutura de entrega, uma infraestrutura logística. Portanto, você quando vai para o digital, você começa a ter algumas facilidades em relação ao alcance. Agora, essas facilidades são, na teoria, por isso eu enfatizei, né, no início da minha fala, olha, em tese, você tem um alcance muito maior, ou um alcance, entre aspas, ilimitado. Por que o em tese, Bruno? Porque na prática existem sim muitos entraves, existem sim algumas, é claro, não da mesma forma que num negócio tradicional, que um negócio físico, mas ainda assim existem alguns entraves. Então, acabou caindo no campo da, vamos dizer assim, da mitologia da web, aquela ideia de que não, aqui no digital você vai vender para o mundo inteiro. Você abriu tua loja, pegou uma lojinha pronta dessa aí, numa hospedagem dessa da vida, e você vai conseguir vender para o mundo inteiro. Bom, não é tão simples assim, porque você tem ainda algumas barreiras, né? Por mais que você tenha um alcance e o camarada tendo um dispositivo e conectado à internet, ele possa chegar até você, e isso é verdade, mas ainda assim você tem algumas barreiras, você tem algumas questões ligadas ao próprio idioma, à própria arquitetura de serviço. Dependendo do que você vende, você vai ter algumas questões regulatórias. É claro que você vai ter a questão da tributação, se você está mandando bens de um lado para o outro do planeta. É claro que isso tem uma questão tributária ali, que você vai ter que dar conta. Tem a questão do próprio fluxo, né, que nós citamos no episódio anterior. Quer dizer, você está disponível sim para o planeta inteiro, mas quem disse que as pessoas te acessam? E quem disse que elas descobrem você? Bruno, mas eu vou ter a lojinha em inglês e vou fazer anúncios no Google, ou vou fazer anúncios dentro de uma plataforma social. Sim, mas esses anúncios também são geolocalizados e você vai precisar determinar isso. E para você atingir o planeta inteiro, ou atingir regiões muito distantes, você teria que estar preparado para isso, fazer um investimento nesse sentido. Quer dizer, então é só para mostrar que esse alcance ele não se amplia de uma forma automática. Talvez em algumas situações você de fato tenha o alcance ampliado ali ou facilitado, porque você de repente está trabalhando com um público que não necessariamente está ali do seu lado. Isso inclusive foi decisivo para você ter a viabilidade de uma série de negócios que se estabeleceram no digital desde os anos 2000 para cá, mas que eram muito difíceis de ganhar sustentação numa economia do mundo real, porque muitas vezes você tinha grupos de interesse em determinado tipo de produto ou determinado tipo de serviço, mas que esses grupos eram bastante segmentados e que eles estavam distribuídos geograficamente de uma forma que uma empresa abrindo uma loja ou abrindo uma unidade em uma determinada localidade, ela não ia conseguir dar conta de chegar até essas pessoas e possivelmente aquele negócio não teria sustentação financeira porque o fluxo de clientes seria muito baixo. Agora, de repente, quando você vai para o digital e trabalha com um nicho, com uma ultra segmentação, e embora essas pessoas estejam geograficamente distantes, mas você consegue acessá-las pelo digital e elas conseguem acessar você também pelo digital, então aquele negócio ali ganha viabilidade econômica, embora essas pessoas estejam
distantes. Por isso você tem uma série de coisas que começaram a vingar no digital e deu inclusive essa conotação, né, que no digital tudo é possível, que a coisa é mágica, que é um novo cenário para a economia mundial, que tudo ali vai ser viabilizado, porque mesmo os temas mais específicos, pensa por exemplo na produção de conteúdo, né, mesmo os temas mais específicos, eles vão encontrar o seu público, ou o público vai encontrar esses temas no digital, porque, de novo, né, embora não tenha um volume, não seja um público massivo, embora seja algo nichado, mas embora estejam geograficamente espalhados, mas pelo digital eles conseguem chegar até aquele conteúdo ali, ou então, voltando para os negócios tradicionais, as pessoas vão chegar àquele produto ou serviço que é de nicho, mas que encontra sustentação no volume geral. É a ideia também da cauda longa, que a gente vai falar aqui, do modelo de negócio da cauda longa, também nessa série. Mas reparem que há também aí muita mitologia, né? E muito daquele sentimento de ultra-otimismo que havia no começo do digital, que a economia vai ser diferente, que vai ter espaço para todo mundo, que as coisas, os negócios vão ser super legais e que vai ser uma transformação, vai ser uma nova era para a humanidade, e que a gente vê hoje que, óbvio, né, quem já tinha um mínimo ali de capacidade de análise já sabia que isso era uma lorota tremenda, né, mas que agora tá bem evidente, assim, as empresas não estão mais fazendo nenhuma questão de esconder, estão esfregando na cara de todo mundo que o negócio não é esse, o negócio é tentar fazer dinheiro como era qualquer negócio tradicional, e que no digital a coisa não era necessariamente de uma índole diferente ou que trazia uma ideologia diferente do que eram os negócios tradicionais. Bom, mas voltando aqui para nossa temática, a ideia de pensar o alcance pelo digital, de fato, é bastante interessante. De fato, o digital ele pode promover uma série de facilidades e uma série de ganhos quando você pensa nessa estratégia de praça, por exemplo. O que a gente não pode perder de vista, e por isso que eu estou trazendo esse tema aqui, é que também no digital existem barreiras, também no digital existem intermediários, também no digital existe uma cadeia de distribuição, existe toda uma infraestrutura que vai levantar ali algumas restrições, algumas barreiras de entrada, por assim dizer. Se você pensar no cenário mais, vamos dizer assim, mais otimista, ou mais fluido que a gente pudesse ter, se eu pensasse uma empresa que desenvolve um jogo ou uma aplicação puramente digital, e aí eu tenho aquela versão do jogo ali ou daquela aplicação já nos principais idiomas, então é português, inglês, espanhol, alemão, enfim, né? Ou minimamente eu mantenho em inglês, que é considerado aí o idioma global, né? Eu tô apto a ofertar isso em qualquer lugar do mundo. Eu tendo parceria com Android e com iOS, quer dizer, Google e Apple, que são os grandes intermediários do planeta hoje, a gente vai gravar também sobre isso, eu aparentemente estou apto a chegar a todos esses mercados. Agora, eu consigo chegar de fato a todos esses mercados, eu consigo, e a partir do momento que eu chego, não é necessário também que eu tenha uma mínima infraestrutura ali para dar conta das demandas que começam a surgir, e para chegar nesses mercados eu não vou ter que fazer ações também de captação, de conhecimento da marca, ações de comunicação, fazer ativação da minha marca, do meu aplicativo, do meu game, para que as pessoas conheçam. Portanto, não é simplesmente estar lá disponível que você está participando desse mercado global. Na maioria das situações, a tendência é que você fique invisível, mesmo no mercado local. Por quê? No digital, você não tem o fluxo natural, da mesma forma que eu usei no episódio passado, né, entre aspas, mas você não tem esse fluxo natural, portanto, você precisa de ações para poder captar um pouquinho dessa atenção, poder captar um pouquinho dessa movimentação para o teu espaço ali, para o teu ecossistema. Então, na verdade, a ideia de ter um acesso a mercados globais, ela é um tanto quanto fantasiosa.
Mas ainda assim, na teoria, você pode ter. E se você tomar as ações corretas, você pode começar, inclusive, o teu negócio não atendendo a um mercado local, mas começando por um mercado que está um pouco mais afastado. Se você, por alguma razão, entender que aquele mercado ali tem mais características ou tem um público que vai ter um determinado tipo de comportamento que vai gerar mais interesse naquilo que você está vendendo, naquilo que você está oferecendo. Portanto, a ideia do alcance é sim um facilitador quando você pensa em abordagens digitais, mas não é uma coisa automática. E quanto mais essas plataformas que detêm o fluxo elas evoluem, mais elas se estruturam para que você não consiga chegar tão fácil a outros mercados, porque elas vão querer que você pague. Agora elas são as intermediárias. Os distribuidores, representantes, parceiros comerciais que você teria no mundo físico, numa estratégia normal do P de praça, eles passam a existir dentro dessas plataformas. E sem falar, nem vou entrar nesse mérito aqui de aspectos legais, e para determinados tipos de produtos ou serviços existem questões regulatórias, quer dizer, existe a questão da tributação, também tem a questão cambial, as tarifas, tem toda uma série de elementos ali que, embora sim o alcance seja facilitado pelo digital, não é essa coisa mágica que normalmente o pessoal imaginava quando pensava no cenário digital, esse cenário digital hiper de Poliana que a gente encontra por aí. Então existem sim uma série de questões que vão também limitar o alcance no digital. Aí as variações que você vai ter, depende, você está vendendo um bem ou serviço que está ancorado mais nessa economia do mundo físico, ou você está vendendo pelo digital, mas os serviços e produtos também são digitais. E qual é a estrutura? Você também precisa de uma infraestrutura para dar conta desse público que está mais distante. E aí, mesmo que seja uma infraestrutura na nuvem, mas é preciso pensar nisso também, são coisas que não são muito baratas, embora tenham barateado consideravelmente nas últimas 2 décadas, mas ainda é um investimento que precisa ser feito. Então, na verdade, por mais que eu tenha alguns benefícios e algumas vantagens, algumas facilidades, quando penso no alcance pela perspectiva digital, ele ainda tem os seus poréns ali e uma série de pontos que a gente precisa estar de olho. E uma última questão que eu vou colocar. Na verdade, toda a movimentação que a gente tem visto, inclusive da questão mais protecionista que alguns governos estão adotando, com mais tarifas, com mais restrições e com mais marcos regulatórios, em especial para produtos e serviços digitais, porque a gente viu aí que deixar correr frouxo, a coisa não caminhou muito bem, né, em termos regulatórios, que eu quero dizer, não em questão de tarifa, mas em termos regulatórios, a tendência é que criem-se novas barreiras que eu estou colocando num sentido bem amplo, né? Mas que você tenha que dar conta de mais autorizações, enfim, que você tenha que cumprir mais etapas e mais regras que vão fazer com que esse alcance não seja tão simples e fácil como ele nunca foi, na verdade, mas havia um mito a respeito do alcance no digital, ainda muito forte, né? Agora eu estou no digital, estou acessível a qualquer parte do planeta. Se você tiver o orçamento publicitário da Apple ou da Samsung, com certeza pessoas até de países muito distantes vão ter curiosidade lá de conhecer aquilo que você está vendendo, mas para isso você vai precisar realizar esses esforços de captação, além de todo o esforço operacional, que foi o que a gente tratou aqui ao longo desse episódio, para fazer com que o teu negócio esteja de fato disponível lá e não só seja mais um ponto, um link dentro da imensidão do digital, onde é mais fácil do que nunca se ficar invisível por tempo indeterminado, justamente porque você não tem movimentação das pessoas. O que você tem são as pessoas clicando em hiperlinks e saltando de uma plataforma para outra, de um endereço virtual para o outro, de um site para o outro. Quem está fora desse meio e não está realizando nenhuma ação para entrar nesse fluxo, automaticamente tem um alcance limitado a 0,
porque esse é um negócio, ou é uma pessoa, ou é um produto, ou é um serviço, ou uma plataforma que está totalmente invisível. Muito bem, meus amigos, esse foi o nosso Talk to Biz de hoje. Estamos encerrando aí mais um episódio da série de estratégias no digital. O meu nome é Bruno Garcia, você me encontra nas principais plataformas sociais, Bruno Garcia no LinkedIn e Bruno_TalkToBiz no Instagram e também no Threads. O nosso programa, você já sabe, está disponível nas principais casas do ramo. Se você gosta de ouvir no formato áudio, vai no Spotify ou nas principais plataformas de podcast da atualidade, busca por Talk, o número 2 e Biz, que vai nos encontrar. Se você prefere consumir a versão em vídeo, é fácil também, vai no nosso canal Talk to Biz no YouTube, que tem todo o conteúdo do nosso programa lá disponível na versão em vídeo. Ou você pode ir direto na fonte nos nossos endereços virtuais talktobiz.com ou talktobiz.com.br. Por fim, sempre aquele meu pedido: se você gosta do material que a gente produz por aqui, esse conteúdo agrega valor ao seu dia a dia, à sua tomada de decisão profissional, ao seu aperfeiçoamento, aos seus estudos, compartilhe, indique para os seus amigos. Vamos atuar nessa corrente do bem, levando bom conteúdo, conhecimento qualificado sobre estratégia, gestão, marketing e inovação ao número cada vez maior de pessoas. É isso, meus amigos. Hoje vou ficando por aqui. Nos vemos na semana que vem. Um abraço a todos. Até lá.